Uma criança desaparece e a própria mãe não avisa a polícia. 911, what's your emergency? I called a little bit ago, the deputy sheriff. I found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a month. Durante esse tempo, festas, mentiras, histórias inventadas. E quando a verdade começa a aparecer, nada faz sentido. Esse é o caso que dividiu o mundo e terminou com um veredito que até hoje ninguém aceita. Julho de 2008, Orlando, Flórida. O sol brilha, mas dentro de uma casa o clima é de pânico. Cindy Anthony disca 3 números, 911. Ela não vê a neta, a pequena Kaylee, de apenas 2 anos há exatamente 31 dias. Mas o que gela o sangue de Cindy não é apenas o silêncio da criança. É o que ela encontrou na garagem. O carro da filha Casey Anthony foi abandonado com um segredo pesado. Um cheiro forte, pungente, insuportável. A partir desse telefonema, o mundo conheceria o rosto de Kaylee e a frieza de uma mãe que passou um mês inteiro vivendo como se nada tivesse acontecido. 911, what's your emergency? I called a little bit ago, the deputy sheriff. I found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a month. We're talking about a 3-year-old little girl. My daughter finally admitted that the baby shouldn't. Aqui, quando ela disse uma garotinha de 3 anos, não é apenas uma informação. É um pedido de urgência, porque naquele momento, cada segundo começava a importar. I need to find her. Your daughter admitted that the baby is where? But the babysitter took her a month ago. My daughter's been looking for her. I told you my daughter was missing for a month. I just found her today, but I can't find my granddaughter. And she just admitted to me that she's been trying to find her herself. O que chama a atenção aqui é a escolha da filha de tentar resolver tudo sozinha, ao invés de acionar alguma ajuda imediata. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car. A forma como Cindy descreve o cheiro não é técnica, é totalmente emocional. Uma tentativa de fazer o atendente entender o nível da gravidade que ela está sentindo. My daughter's been missing for the last 31 days. And you know who has her? I know who has her. I've tried to contact her. I actually received a phone call today, now from a number that is no longer in service. I did get to speak to my daughter for about a minute. Who has her? Do you have a name? Nesse momento, surge uma nova informação. Ela afirma ter recebido um contato de um número desconhecido. Mas esse contato não continua. Não há confirmação nem novos registros. E em vez de trazer clareza, isso levanta ainda mais dúvidas. E é a partir daqui que cada detalhe começa a ser verificado. E algumas dessas verificações não vão bater com o que foi dito. É a partir daqui que a investigação começa a mudar de direção. Porque diante de tantas versões contraditórias, a polícia decide fazer o básico: verificar. Cada detalhe, cada álibi, cada palavra da história de Casey Anthony. Casey afirmava que não denunciou o desaparecimento da filha porque estava ocupada trabalhando. Segundo ela, a criança estaria com uma babá. Um nome, uma pessoa, uma explicação. Mas havia um problema. Ninguém conseguia confirmar a existência dessa babá. Mesmo assim, Casey sustentava outra parte da história, que trabalhava como organizadora de eventos dentro dos estúdios da Universal Studios na Flórida. Para os investigadores, aquela era a oportunidade perfeita para testar tudo. Os detetives decidem acompanhá-la até o local. E naquele momento, algo chama a atenção. Casey não hesita. Ela entra no complexo com confiança, caminha pelos corredores, interage com o ambiente como se fizesse parte dele. Para quem observava, tudo parece coerente. E por alguns instantes, até mesmo os investigadores começam a questionar suas próprias suspeitas. Mas conforme avançam, a situação muda. Os caminhos começam a não levar a lugar nenhum. As respostas ficam mais vagas e a segurança começa a desaparecer, até que finalmente ela para. E naquele momento, pela primeira vez, a versão não se sustenta. Casey admite: eu não trabalho aqui. E o que parecia ser um álibi sólido se transforma em mais uma peça que não se encaixa. A partir daqui, a investigação deixa de apenas procurar respostas
e começa a questionar toda a narrativa construída até então. Depois que uma das histórias é desmentida, a investigação toma outro rumo. Porque agora, não são apenas as versões que estão sendo analisadas, mas também o comportamento. Enquanto a polícia tentava entender o que havia acontecido, um detalhe começa a chamar a atenção. Durante todo esse período, Casey continuava sua rotina. Saídas, encontros, momentos registrados em fotos. Uma vida que por fora parecia seguir normalmente. E esse contraste rapidamente se torna o centro das atenções. Porque, para quem acompanhava o caso, algo não parecia encaixar. Enquanto perguntas aumentavam, as respostas não acompanhavam. A história ganha espaço na mídia e com isso cada detalhe passa a ser observado, analisado e questionado. O caso deixa de ser apenas uma investigação e se transforma em um debate público. Com a pressão aumentando, cada nova informação ganha um peso ainda maior. E agora todos querem entender a mesma coisa, o que realmente aconteceu. Em muitos casos, não são apenas os fatos que chamam a atenção, mas a forma como eles se conectam. E aqui, o comportamento passa a levantar ainda mais dúvidas. E enquanto o caso crescia, uma descoberta mudaria tudo, levando a investigação para um caminho ainda mais complexo. Enquanto o caso ganhava repercussão, a investigação seguia em paralelo. Equipes continuavam procurando, analisando áreas, revisando cada possibilidade, até que meses depois, algo é encontrado. Em uma área próxima à residência da família, investigadores localizam vestígios, em um local que já havia considerado antes, mas que naquele momento ganhava um novo significado. A descoberta muda completamente o rumo da investigação, porque agora já não se trata apenas de um desaparecimento. Há evidências que apontam para algo mais grave. A notícia se espalha rapidamente e com ela cresce também a pressão. O caso, que já era acompanhado de perto, passa a mobilizar ainda mais atenção, tanto das autoridades quanto do público. E a partir desse ponto, cada detalhe passa a ser analisado com ainda mais cuidado. Evidências, registros e todas as versões apresentadas anteriormente são revisitadas. Em investigações como essa, há momentos que mudam tudo, e esse é um deles, porque a partir daqui, o foco deixa de ser onde está e passa a ser e o que realmente aconteceu. E é nesse ponto que a investigação começa a se transformar em um dos julgamentos mais acompanhados da época. Mas antes que esse julgamento começasse, havia um ponto-chave que mudaria completamente a forma como o caso seria visto. Horas de conversas, perguntas repetidas e respostas que nem sempre permaneciam as mesmas. Era ali, nos interrogatórios, que a investigação tentava separar o que era fato do que não se confirmava. Antes do tribunal, havia outra etapa essencial: um ambiente controlado, sem público, sem distrações, onde cada resposta era analisada com atenção. I felt bad for him, I'll be honest with you. I truly did. Well, I even told him last night. I know he was subpoenaed, and under the law, he had to answer whatever questions were asked him, and I told him to do what he had to do at that point. And if he didn't, he'd be held in contempt of court. Nesse trecho, a conversa gira em torno de George, o pai de Casey. O investigador tenta mostrar que George também estava sendo afetado por tudo aquilo, não apenas como familiar, mas como alguém que queria as respostas. Quando Malik diz que sentiu pena dele, ele traz uma carga emocional para a conversa, tentando fazer Casey olhar para o impacto da situação dentro da própria família. Mas a resposta dela segue por outro caminho. Em vez de entrar no peso emocional daquele momento, Casey tenta explicar a atitude do pai de forma mais prática, quase como se tudo fosse apenas uma questão de procedimento. E é exatamente esse contraste que chama a atenção. De um lado, o investigador tenta trazer emoção e responsabilidade. Do outro, Casey mantém uma resposta mais controlada, fria e distante do peso da situação. I, as a mom, I know in my gut there's the feeling as a parent, you know certain things about your child, you can feel that connection. And I still have that feeling, that presence. I know that she's alive. Nesse momento, a fala muda de direção. Em vez de trazer informações concretas, ela passa a falar sobre sentimento, conexão e intuição. É uma resposta mais emocional, que não adiciona novos dados verificáveis, mas reforça uma convicção pessoal. Ao mesmo tempo, os gestos acompanham essa fala, como se tentasse dar mais forças a algo que ainda está sendo dito. Isso chama atenção, porque a conversa se afasta dos fatos e entra no campo da percepção. Invoking her right to counsel, and at this time wishes to
requests to go to the jail and be processed. And we agreed upon that at 4:22 in the afternoon already. Agora, tudo muda. Com a solicitação de um advogado, o interrogatório é encerrado. E o que até então era uma conversa passa a se transformar em um processo legal. Entre todas as versões apresentadas, uma se destacava: a história da babá. Um nome, uma explicação, e se confirmada, mudaria completamente o rumo do caso. Segundo Casey, a filha estaria sob os cuidados dessa pessoa. Mas quando essa versão começa a ser verificada, surgem inconsistências, informações que não se confirmam e caminhos que não levam a resultados concretos. E com isso, uma das principais explicações passa a ser questionada. To a babysitter's house. Yes. And who was this babysitter? Her name is Zenaida Fernandez Gonzalez. Quando ela descreve a situação, o tom é seguro, direto e sem hesitação. O nome surge com confiança como parte de uma versão bem estruturada. E é justamente essa firmeza que faz esse momento chamar ainda mais atenção. Sawgrass Apartments on Conway in Michigan. Do you remember the address? I don't remember the address. Do you remember an apartment number? 210. Okay. How long had you known Zenaida? Almost 4. Ela descreve o lugar com segurança, mas não consegue indicar o endereço. Ao mesmo tempo, diz conhecer a babá há anos. Quando essas informações aparecem juntas, a versão perde consistência. A polícia foi até o local indicado e constatou que o apartamento estava vazio há mais de 140 dias. Ou seja, não havia ninguém morando ali no período mencionado. Além disso, nenhuma pessoa próxima reconhecia o nome da babá. Não havia registros claros nem confirmação da existência dela dentro do contexto apresentado. Com isso, essa versão deixa de se sustentar nas verificações feitas. Com essa versão deixando de se sustentar, o caso entra em uma nova fase. E a partir desse momento, tudo passa a seguir dentro de um processo formal. Mas mesmo com a mudança de cenário, as conversas continuam. Agora em ligações gravadas já sob custódia em um ambiente completamente diferente. Where should I focus a search for tips or reaching out to people? Check things locally, Lee, in all honesty. Places that are familiar to us, to our family. Nessa conversa, a orientação é ampla. Ela sugere procurar em locais familiares, mas não aponta um lugar específico. É uma resposta que direciona, mas não resolve. To hear her laugh, to see her smile, and to just be with our family. Aqui, o discurso é totalmente emocional. Ela fala em ver a filha novamente, em estar com a família, em voltar à rotina. É uma fala baseada no que ela diz sentir, não em detalhes concretos. E após essa conversa, outras ligações também passam a ser registradas. Agora, com a própria mãe. Em um contexto ainda mais sensível, onde as emoções se misturam com as dúvidas que cercavam o caso. E é nessa nova conversa que o tom volta a mudar. Zenaida. And I know she went by both last names, she always has. I think her dad's first name is Victor. Nessa ligação, ela soletra o nome da babá e fornece outros dados, para que a mãe possa procurar por essa pessoa. É uma tentativa de direcionar a busca a partir das informações que ela mesma apresenta. Porém, quando esses dados são verificados, não há confirmação da existência dessa pessoa. Her stepdad. But I know she has a lot of money, that's where she got the car from. Her sister's name is Samantha. They have different dads. And I know she went by both last names. And what about Zanny's roommates? Raquel is the first one. Her last name is Farrell. Jennifer's her second roommate. They each came from families of decent amounts of money. Agora, ela amplia ainda mais os detalhes sobre a babá. Passa a mencionar outras pessoas, supostos familiares e até colegas de casa. Ou seja, ela constrói um cenário completo com nomes, relações e contexto. A intenção ali era fornecer informações suficientes para que a mãe consiga procurar por essas pessoas. Porém, quando esses dados são verificados, não há confirmação da existência desse grupo dentro da realidade apresentada. Com todas essas informações reunidas, o caso avança para a fase mais decisiva, o tribunal. É aqui que cada detalhe, cada versão e cada elemento apresentado até então passa a ser analisado novamente. De um lado, a acusação apresenta sua interpretação dos acontecimentos. Do outro, a defesa constrói uma versão diferente. E entre essas duas linhas está o júri, responsável por tomar a decisão final. Durante o julgamento, Amanda McKinley é chamada, gerente do condomínio Sawgrass, o local citado anteriormente.
Em tribunal, ela é questionada sobre a babá se essa pessoa morava ou já havia morado ali. I researched the prior occupants of that apartment, and it was not Zenaida Gonzalez who occupied it. Com base nos registros do condomínio, não há correspondência com o nome apresentado, e com isso, a afirmação feita anteriormente perde a sustentação. No tribunal, o pai de Casey é chamado para testemunhar. E a pergunta vem: no dia em que tudo aconteceu com Kaylee, o senhor estava na residência? No, and when I heard that today, it hurt really bad. Because if I would have known something would have happened to Kaylee, we wouldn't be here today. Em seguida, a defesa volta ao ataque e pergunta: o senhor teve qualquer envolvimento no que aconteceu com Kaylee após aquele dia? No, I did not. Ele nega. Ainda assim, os questionamentos continuam no tribunal. No tribunal, a promotoria apresenta uma teoria que chama a atenção. Pesquisas feitas no computador da família e sinais incomuns encontrados no carro passam a ser usados como parte da argumentação. Para os investigadores, esses detalhes poderiam indicar uma possível sequência de eventos naquele caso. Durante o interrogatório, a defesa pergunta: o senhor manteve algum relacionamento fora do seu casamento? No, sir. No. To me, that's very funny. Ele responde que não e ainda reage com um certo tom de incredulidade diante da pergunta. Mas o julgamento segue, e em seguida, a defesa chama uma nova testemunha para depor: Crystal Holloway. Was this an intimate relationship? Yes. Crystal confirma que tinha uma relação íntima com George. Esse detalhe muda o tom do julgamento e levanta novas dúvidas. A defesa então pergunta: o Sr. George já teve conversas pessoais com a senhora? Algo mais próximo? He was sitting on my couch and he had said it was an accident. Crystal relata uma conversa em um momento de proximidade. Segundo ela, George teria sugerido que tudo foi um acidente fora de controle. Mas esse tipo de relato exige cautela, já que vem de uma conversa privada recontada no tribunal. Mesmo assim, o ponto entra na discussão da defesa. Após dias de julgamento, cada detalhe analisado, cada versão colocada à prova, o tribunal chega ao momento decisivo. Madam Clerk, you may publish the verdicts. As to the charge of first-degree murder, verdict as to count 1, we the jury find the defendant not guilty. Com o veredito de inocente, o tribunal encerra o caso do ponto de vista jurídico. Isso significa que, diante das provas apresentadas, não houve elementos suficientes para uma condenação dentro dos critérios da lei. No entanto, a decisão não encerra todas as dúvidas em torno do caso, e o debate sobre o que realmente aconteceu continua até hoje.